bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Meu nome é João Alves, sou advogado especialista em trânsito. Se você chegou até este vídeo é porque está sofrendo um processo de suspensão de CNH por excesso de pontuação e essas multas não foram cometidas por ti, por você. Ou vai sofrer um processo de suspensão de CNH por excesso de pontuação e essas multas também não foram cometidas por você. Então vamos aqui para a tela para a gente explicar como vai funcionar a resolução disto. Vamos lá? Vamos lá então. Então, primeira coisa a gente já sabe, né, um processo de suspensão, tudo bem, por multas não cometidas por você. Você, que eu vou agora chamar de proprietário do veículo, tudo bem? Ou vai sofrer um processo de suspensão por excesso de pontuação por multas aí não cometidas por você também, que eu digo agora proprietário do veículo, tá? Bom, primeira coisa que você precisa saber, como funciona esse teto de pontuação hoje, tá? São 20 pontos, 20 pontos. Se você tiver 2 multas de natureza gravíssima, e quando eu falo teto de pontuação, para ser instaurado o processo de suspensão, tá? 20 pontos se tiver 2 gravíssimas, 30 pontos se tiver uma gravíssima e 40 pontos sem gravíssimas. 50 pontos sem gravíssima. Então a questão é o seguinte: "João, é isso mesmo que está acontecendo, este é o meu problema". Tudo bem. Então você já sabe que está sofrendo processo de suspensão, se a sua CNH for suspensa, você não vai poder dirigir. Se você dirigir com a CNH suspensa, ela pode ser cassada, aí são 2 anos sem dirigir, mas ter que tirar uma nova CNH. Então isso aí você já está ciente. Agora você quer o quê? A solução, tudo bem? É a solução para esse problema. Então, vou te dar a solução agora. A solução é uma ação judicial, chamada AIC, Ação de Indicação de condutor, tudo bem? Existe uma indicação de condutor lá na seara administrativa. Só que aquela indicação de condutor que vem com a notificação de autuação, aquela cartinha que chega lá, ou até mesmo pelo sistema de notificação eletrônica, ela é meramente uma indicação administrativa. Inclusive, o prazo dela já passou. Tanto é que já passou que você está aqui tentando resolver esse problema, certo? Então aquele prazo lá já transcorreu, só que isso não tem problema. Eu consigo levar ao judiciário por intermédio dessa ação judicial, e explicar que quem na verdade estava dirigindo o meu veículo era outra pessoa, certo? E eu consigo indicar as multas que estão no meu prontuário para essa outra pessoa que estava dirigindo o meu veículo. Daí o nome, ação de indicação de condutor. Então, eu consigo. Então, meu veículo tomou multas, certo? Podem ser multas cometidas ali pela minha esposa, pelo meu marido, pelo meu filho, certo? Eu consigo levar por intermédio da ação judicial e consigo comprovar essa comprovação, a gente explica como você faz aqui no escritório, tá? Caso feche contrato aqui com a gente, consigo comprovar que essas multas foram cometidas por esse terceiro. A partir do momento que eu consigo comprovar que essas multas foram cometidas por terceiro, eu transfiro a pontuação, certo? Transfiro a pontuação do primeiro prontuário, vou dar o nome aqui do Rafael para o prontuário, a Lídia, certo? E aí eu consigo reverter o processo de suspensão, certo? Ou até mesmo evitar o processo de suspensão desse CNH. Vamos ver isso aqui na prática. Vamos olhar aqui na prática agora. Vou pegar aqui umas decisões para ficar mais claro. Vamos lá. Decisão, tá, do Poder Judiciário. Então vamos lá.
É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que o decurso do prazo previsto no artigo 257 do Código Brasileiro acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de proprietário do veículo no âmbito judicial comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito, sob pena de ofensa ao dispor o artigo 5º da Constituição Federal. O que essa decisão está falando? Olha, aquele prazo ele é meramente administrativo, não afasta a apreciação judicial. Certo? Então, se você chega até mim, juiz, e fala que foi outra pessoa que cometeu as multas e consegue comprovar isso, a gente consegue fazer a transferência de pontuação, reverter o processo de suspensão ou evitar que o processo de suspensão aconteça. A gente desce aqui um pouquinho mais, a parte explicativa, vamos ao que realmente é importante. O exposto, conforme no artigo 200 e 300, defiro o pedido liminar no sentido de que sustar a eficácia das infrações de trânsito alvo da lei, determinando ao DETRAN-GO que promova a limitação das anotações delas derivadas promovidas junto ao prontuário do proprietário, primeiro autor, assim como ao município de Goiânia, para que paralisa com bens tributários valores correspondentes. A caso em questão aqui, ele determina que faça transferência de uma pessoa para uma segunda pessoa. Vamos aqui na segunda aqui também. Em segundo lugar, em relação ao artigo 257, que determina que, não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá 15 dias de prazo após a notificação da autuação para apresentá-lo na forma que dispuser o CONTRAN, a fim do qual não o fazendo será considerado responsável pela infração. É preciso destacar que a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa. Então, aquela primeira indicação lá na notificação de autuação é meramente administrativa. Se eu chego até o judiciário e consigo comprovar, e aqui no escritório a gente vai te mostrar como você consegue comprovar, a gente consegue transferir a pontuação. Obviamente, o proprietário, em sede judicial, tem direito de demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração que expõe o artigo 5º, certo? No caso presente, né, vem aqui, tá, 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 diante do exposto, devido ao pedido de tutela de urgência apresentado na judicial para determinar os réus que prazo proceder à transferência dos pontos de infração mencionados, tá, 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 para tá, 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 consequente suspensão dos efeitos do artigo, enquanto o direito pleiteado estiver sob análise judicial. Vou pegar uma sentença aqui também, aí tem, explica, tá, a mesma coisa. Aí, o princípio comete exprime, sobretudo, normatividade para prescrever que no processo jurídico somente haverá o reconhecimento de nulidade se houver do ato da omissão questionada decorrido prejuízo uma das partes processuais, no caso, não processuais, bem motivo de defesa do acusado. Tá? Dessa forma, quando não se verifica qualquer prejuízo à administração pública com a transferência da pontuação segundo o requerido, inclusive for responsável pelas infrações, deve o requerido proceder à transferência. Então, requerido aqui o DETRAN. Porte dessa ação, julgo procedente de parte formulado pela parte autora, confirmando que ela diz assim, faça a edição do mérito, para obrigar a regra transferir as pontuações dos autos de fração de casa inicial única e somente situações para a carteira nacional de habitação segundo o requerente. Então, como que a gente vai resolver essa situação, certo? Através dessa questão da ação de indicação de condutor. Bom, João, como é que funciona aí no escritório de vocês? Eu quero ter segurança jurídica, contratar. Sempre que vocês forem contratar um serviço jurídico, qualquer tipo de serviço, primeira coisa, pesquise no Google. Então, você vai pesquisar lá, JB Advogados, tá? Especialista em trânsito. Depois, siga a pessoa no Instagram, certo? Vê se a pessoa produz conteúdo, vê se a pessoa fala sobre o assunto. Então, essas são as primeiras coisas para vocês terem segurança jurídica para contratar um escritório. Eu falo isso porque todo dia chega uma pessoa aqui no escritório, certo? Que contratou outro serviço jurídico de outras pessoas e aí a pessoa fez algum tipo de coisa no processo, não teve o resultado que ela queria. Bom, segunda coisa, tu vai fazer aqui, ó, vai mandar mensagem pra gente, quero fechar com o escritório. Escritório. Eu ou alguém da minha equipe vai fazer uma videochamada com você, ver se ficou algum tipo de dúvida, se ficou alguma coisa para ser esclarecida. Opa, pronto, fiz a videochamada, deu o aceite, como que vai funcionar? Ele vai te enviar um formulário, tu vai preencher, a gente vai fazer um contrato, fez o contrato, a gente vai enviar o número aí do Pix, o boleto para o pagamento, fez o pagamento, já pediu a documentação, vai fazer o protocolo. Lembrando, certo, que essa ação aqui são 2 semanas para conseguir uma liminar em média, e 2 semanas para conseguir cumprir a liminar, tá? A gente é extremamente transparente, criterioso nisso, e por isso a gente não fica prometendo, né, algo que a gente não vai conseguir cumprir e dar esse espaço aí de pelo menos um mês. Joia? Então é isso, tá? Se você quiser fechar com o escritório, só mandar mensagem, quero fechar com o escritório. Eu ou alguém da minha equipe vai fazer uma videochamada contigo, já vai te falar aí os valores, e aí a gente vai seguir.
todo esse procedimento, tudo bem? Um abraço, fiquem com Deus.